Na beira de uma rodovia sem luz, com o vestido de noiva rasgado, grudando na pele e o gosto de sangue na boca de tanto morder o choro, Letícia correu como se a própria noite tivesse mãos, até um caminhão frear ao lado dela e o motorista dizer o nome dela antes que ela abrisse a boca. O que você faria se o seu anjo da guarda soubesse demais? Parece mentira, não é? Mas essa história aconteceu de verdade no trecho mais ermo da BR-116, entre Serra e Mato Fechado, em pleno ano de 1978. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa seu like, porque o que Letícia ouviu dentro da cabine vai te surpreender de um jeito que você nunca imaginou. E me conta aqui nos comentários de que cidade você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde o dossiê do tempo está chegando. A noite tinha... A noite tinha cheiro de diesel velho e capim esmagado. E o asfalto devolvia o frio pelos pés descalços de Letícia, como se quisesse puxá-la de volta para o que ela tinha deixado para trás. Ela corria sem saber se o que doía mais era a sola rasgando nas pedrinhas ou a memória do que aconteceu minutos antes, dentro de uma casa que ainda cheirava a bolo e vinho barato, onde um padre abençoou uma união que já nasceu com o punho fechado. O véu tinha ficado preso em algum lugar, arrancado junto com um pedaço do penteado, e os grampos agora espetavam a cabeça como pequenas acusações. O vestido branco, antes engomado e bonito, estava aberto na lateral, rasgado do quadril até perto do joelho, e a barra vinha preta de barro e graxa, porque ela tinha atravessado o quintal, pulado cerca, tropeçado em pedra e se levantado sem olhar se alguém viu. A música do casamento ainda tocava na cabeça dela, só que agora parecia uma marchinha lenta de enterro, e o rosto do noivo, Júlio, vinha como um clarão de raiva na escuridão. O sorriso dele no altar, o aperto de mão forte demais na hora de posar para a foto, a maneira como ele sussurrou, "Agora você é minha", com um carinho falso que cheirava a ameaça, e depois, já na noite de núpcias, o primeiro tapa que não foi bem tapa foi um empurrão, um gesto de dono, irritado porque a coisa não saiu do jeito que ele queria. Letícia tinha imaginado que o terror de uma vida podia começar aos poucos, com palavras, com controle, com ciúme, mas o que ela sentiu foi a pressa de quem revela cedo a verdadeira face, e aquilo a acordou como água gelada. Quando ele trancou a porta do quarto e riu, dizendo que ela estava fazendo charme, Letícia viu num segundo que ali não tinha romance, tinha prisão, e foi nessa hora que ela chutou a canela dele, abriu a janela e pulou para o quintal, sem pensar, como se o corpo soubesse fugir antes que a mente negociasse. Ela não pegou bolsa, não pegou documento, não pegou nada, porque tudo que importava naquele instante era distância, e distância era a única moeda que ela tinha. A rodovia apareceu depois de um trecho de mato ralo e valeta, e a faixa branca na beira do asfalto pareceu uma linha de sal separando o mundo conhecido de mundo sem nome. Ela correu pela contramão porque tinha medo de ouvir o carro dele chegando por trás. Tinha medo de ver farol recortar sua sombra e transformar o corpo dela num alvo. E cada caminhão que passava longe, lá no fundo, era um trovão de metal que não parava para ninguém. O vento batia no peito dela e fazia o tecido rasgado colar e soltar, como se a própria roupa tivesse pressa de se livrar daquela história. Ela ouvia por trás do próprio coração o som da noite interiorana, grilos insistentes, um cachorro latindo a quilômetros e, de vez em quando, um estalo no mato que parecia passo, mas podia ser só galho quebrando sob o peso de bicho. Em certo ponto, a serra fechou dos dois lados e a estrada ficou mais estreita, com paredões escuros e um acostamento que era quase nada.
e Letícia sentiu que estava entrando num lugar onde o mundo não tinha testemunha. Foi aí que o caminhão surgiu, vindo devagar, não como os outros que passam cuspindo vento e seguem, mas como se farejasse, como se procurasse algo. Os faróis varreram o asfalto e pegaram Letícia de lado, e ela fez o instinto que toda mulher aprende cedo. Se encolheu, tentou parecer menor, tentou desaparecer, mas é impossível desaparecer no branco rasgado de um vestido em plena noite. O caminhão reduziu, o motor fez um ronco grave e ele encostou no acostamento com uma calma que não combinava com estrada erma. Letícia pensou em correr para o mato, só que o mato ali era parede de sombra e a estrada era pelo menos reta e a luz do farol dava uma sensação mentirosa de segurança. A porta do caminhão abriu com um chiado de ar e desceu um homem de meia-idade, magro, com boné baixo e jaqueta de couro, o tipo de caminhoneiro que parece ter vivido mais noites na estrada do que dias em casa. Ele segurava uma caneca esmaltada e um pequeno térmico, e a fumaça do café subia quente no frio, parecendo um convite. "Moça, pelo amor de Deus", ele disse num tom manso, "você vai morrer aqui. Entra, eu te levo até um posto." Letícia recuou um passo, o coração batendo como se quisesse sair, e a voz dela saiu quebrada. Não, eu tô bem." O homem não se aproximou demais, manteve distância como quem quer parecer respeitoso e apontou para a cabine. "Tem coberta, tem café, tem rádio, só entra. Eu vi você de longe, você tá tremendo." Letícia não confiava em homem nenhum naquele momento, porque o último homem que chamou de amor tinha trancado uma porta. Mas a noite era grande e o frio já tinha começado a ganhar dela. Ela olhou para trás e não viu farol de carro, mas isso não acalmou, porque o perigo nem sempre vem com luz acesa. O caminhoneiro deu mais um passo e foi quando ele soltou a frase que fez Letícia sentir o estômago cair como pedra. "Letícia, você tá sangrando na boca. Quer água?" O nome dela veio tão natural na língua dele que pareceu coisa do destino. E Letícia congelou, porque não tinha dito nome nenhum, não tinha se apresentado, não tinha falado com ninguém desde que pulou a janela do quarto. O homem percebeu a mudança no rosto dela e levantou as duas mãos num gesto de paz. "Calma, eu ouvi no rádio, ué. Tava falando do casamento lá na cidade. Falaram seu nome. Você é a noiva." A explicação parecia simples demais para ser verdadeira, mas simples o suficiente para confundir. E Letícia sentiu a mente tentando agarrar qualquer lógica para não enlouquecer. Mesmo assim, havia algo errado, porque rádio de caminhão pode falar muita coisa, mas falar nome de noiva assim, no meio da madrugada? Ela engoliu seco e o caminhoneiro apontou para dentro. "Se você quiser, fica com a porta aberta. Eu não encosto em você. Só não fica sozinha nessa estrada." Ele subiu primeiro, entrou na cabine e deixou a porta do carona escancarada como promessa. E Letícia ficou ali embaixo com o vento cortando, olhando a escada de metal, olhando as mãos dele no volante e pensando que se aquele homem quisesse fazer mal, a estrada já estava fazendo por ele. Ela estava sem forças, sem sapato, sem rumo. O cheiro de café veio mais forte, misturado ao odor de couro e combustível, e o calor que escapava da cabine parecia um pedaço de casa roubado da noite. Letícia subiu, agarrando o corrimão com mãos frias, e quando entrou, o mundo ficou menor, fechado, abafado, com a respiração de dois desconhecidos dividindo o mesmo ar. O caminhoneiro ligou o aquecedor, e o ar quente bateu no rosto dela como tapa gentil, fazendo a pele arder onde estava arranhada. "Pode sentar", ele disse. "Meu nome é Damião." O painel do caminhão tinha santos colados, um São Cristóvão balançando, um terço pendurado no retrovisor, e isso teria sido reconfortante se não fosse a sensação de que aqueles objetos ali eram mais decoração do que fé, porque havia também marcas no estofado, manchas escuras antigas que o tecido não escondia bem. E um cheiro leve de água sanitária por baixo do café, como se alguém tivesse limpado alguma coisa com pressa.
Letícia segurou a caneca que ele ofereceu sem beber de imediato, sentindo o calor entrar pelos dedos, e perguntou com a voz mais firme que conseguiu juntar: "Como você sabia meu nome de verdade?" Damião apontou para o rádio, que chiava baixinho, e respondeu que a cidade estava pequena de notícia, que tinha acontecido uma coisa feia num casamento, que a polícia estava procurando, que falaram o nome da noiva. E aí ele viu ela na estrada e ligou os pontos. Letícia sentiu o coração mudar o ritmo, porque coisa feia podia ser qualquer coisa, mas naquele contexto cheirava a caça, e caça sempre termina mal para quem corre. Que coisa feia! Ela insistiu, e Damião deu de ombros, como quem tenta não assustar. Ah, briga, confusão, essas coisas, não prestei atenção. Eu só vi você. Letícia levou o café à boca e tomou um gole pequeno, e o gosto era forte, amargo, real, e isso ajudou a segurar a tontura, mas não apagou o incômodo de que Damião tinha pressa em parecer bom. O caminhão voltou a andar devagar, os faróis cortando a serra, e Letícia olhou pelo retrovisor, tentando ver se algum carro vinha atrás. Não vinha. Só que, no painel, o rádio começou a clarear a história com uma voz de locutor noturno, aquela voz que parece sempre sorrir, mesmo falando desgraça, e Letícia ouviu o chiado virar palavra. "Atenção, atenção, notícia urgente que chega agora da cidade", disse o locutor, e Damião aumentou o volume sem perceber que o gesto o traía. Porque não era gesto de homem que não presta atenção, era gesto de homem esperando algo. Letícia sentiu a espinha gelar e ficou imóvel, a caneca parada no colo, enquanto a voz continuava: "A polícia procura neste momento uma mulher conhecida como a noiva psicopata." Damião engoliu seco, e por um segundo o volante ficou mais firme na mão dele, como se o corpo tivesse travado. Letícia não piscou. Segundo testemunhas, ela teria atacado o noivo ainda no altar e fugido logo em seguida. O locutor disse, e a palavra "atacado" veio carregada de sensacionalismo. E Damião olhou para Letícia de um jeito diferente. Um olhar que não era mais de anjo da guarda. Era de homem calculando perigo. O silêncio dentro da cabine ficou tão denso que parecia fumaça. E Letícia entendeu que a história que o rádio contava não estava contando a verdade inteira, mas estava contando o suficiente para mudar o jogo. Agora, para aquele caminhoneiro, ela podia ser o monstro. E o mais perverso foi perceber que isso a protegia de certa forma, porque homem que teme não encosta tão fácil. Damião diminuiu a velocidade, como se pensasse em parar, e perguntou com cuidado que já era medo: "Moça, você fez alguma coisa?" Letícia olhou para o para-brisa, para a estrada vazia, para o escuro dos morros e sentiu por baixo do pânico uma calma estranha nascendo. Uma calma que não vinha de inocência, vinha de decisão. Ela respondeu com voz baixa, quase cansada: "Você também ouviu meu nome antes de eu falar. Isso é perigoso, não é?" Damião tentou rir, mas a risada saiu curta, sem ar, e ele disse que era só rádio, só coincidência, só notícia. Letícia inclinou a cabeça e observou a mão dele no câmbio, reparando num detalhe que a adrenalina finalmente deixou claro. Havia uma fita adesiva enrolada em parte do console, e por baixo dela um arranhão profundo no plástico, como se algo pontiagudo tivesse riscado ali repetidas vezes. E no assoalho, perto do banco do carona, havia um pano dobrado e um objeto metálico que parecia uma chave de roda, ou outra coisa, dependendo do ângulo. A cabine, de repente, não pareceu refúgio, pareceu armadilha fechada com rodas. O rádio continuou citando características da suspeita, falando de vestido de noiva, e Damião, sem querer, virou o rosto para olhar o rasgo do vestido de Letícia, como se confirmasse a descrição, e nesse olhar havia a centelha que antecede uma decisão ruim. Letícia sorriu de leve, um sorriso que não combinava com vítima, e disse num tom quase gentil: "Você vai me entregar num posto?" Damião respondeu: "Claro."
Rápido demais. E Letícia percebeu que a palavra não tinha convicção, tinha tentativa. O caminhão seguiu, mas agora os dois respiravam como predadores, fingindo ser gente comum. E a pergunta verdadeira não era mais se ela estava segura com ele. Era quem, ali dentro, era a maior ameaça. Letícia encostou a cabeça no vidro e deixou o reflexo dela aparecer na janela como fantasma. E por trás da sujeira do vidro, ela viu o próprio rosto endurecido, olhos fundos, boca cortada, e sentiu, no fundo da garganta, a lembrança de um movimento rápido, de uma faca de cozinha, de um altar com flores tremendo, de uma mão masculina fechando no punho dela e outra mão dela respondendo do único jeito que conhecia quando alguém tenta possuir, cortando a possibilidade. Damião dirigia mais tenso, o rádio falando demais, e no painel o santinho de São Cristóvão balançava como se desse risada de quem pede proteção tarde demais. Ali, trancados na mesma cabine, a estrada virou uma jaula em movimento, e a noite, que parecia inimiga lá fora, virou apenas testemunha. Letícia segurou a caneca com as duas mãos e, no calor do café, escondeu o tremor que não era de medo de ser pega, mas de antecipação. Porque ela tinha aprendido naquela noite que gente perigosa não avisa. E olhando o perfil de Damião, ela percebeu pelos olhos dele que ele também sabia disso. A cabine do caminhão, vista de dentro, tinha o conforto bruto de quem vive na estrada e precisa fingir que aquilo é casa. O banco gasto moldado ao corpo de milhares de horas, o cheiro de café grudado no estofado como lembrança teimosa, o painel com poeira fina nas frestas e um beliche estreito atrás dos bancos com uma coberta dobrada de qualquer jeito, como se o descanso ali fosse sempre interrompido. Letícia sentia o calor do aquecedor bater na canela e, mesmo assim, tremia por dentro, não só do frio que passou, mas do tipo de medo que não evapora quando alguém oferece gentileza, porque o medo dela agora tinha duas caras e nenhuma delas era confiável. Damião dirigia com as duas mãos firmes, os olhos indo do asfalto ao retrovisor com uma frequência que denunciava mais do que atenção, denunciava cálculo, e enquanto o rádio repetia a história da noiva psicopata com o gosto sensacionalista de quem quer vender madrugada, Letícia percebia pequenos sinais que o corpo capta antes de qualquer pensamento virar frase. A porta do carona tinha o pino de trava já abaixado desde o começo. A maçaneta interna estava rígida como se fosse pouco usada, e a janela subia e descia devagar demais, como se o mecanismo tivesse sido forçado outras vezes. Ela tentou convencer a si mesma de que era paranoia. Só que paranoia também é sobrevivência quando a noite te ensinou que o mundo não pede licença para te quebrar. Você tá com fome? Damião perguntou, e a voz dele ainda tentava manter o manso, mas já tinha uma camada de cautela por cima, como se ele falasse com um animal que pode morder. Letícia respondeu que não sabia, que o estômago dela estava virado, e ele ofereceu um pão embrulhado num guardanapo, dizendo que tinha parado num posto mais cedo, e quando ela pegou, sentiu um cheiro leve de gasolina no guardanapo, o tipo de cheiro que gruda em coisa que ficou muito tempo dentro. De cabine, e ainda assim ela mordeu um pedaço pequeno, porque mastigar ajudava a parecer humana, e parecer humana era uma estratégia. Você fugiu do marido. Ele insistiu, como se precisasse encaixar Letícia numa história que tornasse tudo simples. E Letícia escolheu a mentira que mais se aproxima da verdade, porque é a que cola melhor. Disse que sim, que ele ficou agressivo, que ela se apavorou, que precisava chegar em algum lugar com gente. Damião soltou um "eu sabia", num tom que não era exatamente compaixão, era satisfação, como se a confirmação colocasse ela de novo no lugar de vítima, o lugar que ele preferia para respirar. Então o rádio tá exagerando, ele disse. E nesse momento Letícia notou o pronome, a forma como ele falava do rádio, como se o rádio fosse um inimigo que exagera, não como uma fonte neutra. Ela ficou quieta, só ouvindo a estrada, o motor,
a respiração dele, até que a voz do locutor voltou a detalhar: testemunha, sangue no altar, noivo ferido. E a palavra sangue, mesmo sem descrição, fez Damião umedecer os lábios e apertar o volante. E Letícia sentiu uma onda de ironia seca. Ele tinha medo de uma mulher, e aquele medo era útil. Pela primeira vez, ela olhou com mais atenção o que existia ao alcance da mão. Um cinzeiro cheio, um isqueiro grande, uma lanterna pesada, um rolo de fita adesiva meio escondido entre o banco e o console, e um canivete dobrável com a lâmina manchada de alguma coisa antiga, escura, que podia ser graxa, mas também podia ser outra coisa, e ela não tocou. Porque tocar denuncia curiosidade, e curiosidade naquela cabine podia virar sentença. Damião, como se percebesse o olhar dela passeando, pigarreou e ligou o rádio PX, aquele chiado de vozes distantes que parece sempre conversa de gente que nunca dorme. Uma voz masculina apareceu chamando por Falcão 13, e Damião respondeu com outra voz, mais grave, dizendo que estava descendo a serra e que tinha visto barreira mais adiante. Barreira de polícia? E perguntou a voz no chiado. E Damião demorou um instante a mais do que o normal antes de responder que sim, que ouviu falar que era melhor ir pelo atalho do Pinheiral. Letícia segurou a própria respiração porque posto era luz e gente, mas atalho era a palavra que abre a boca do mato. Ela tentou falar com naturalidade, perguntando onde ficava o próximo posto, e Damião apontou com o queixo para a frente, dizendo que tinha um em 20 quilômetros, mas que era melhor passar direto porque pessoal gosta de fofoca, e com a notícia no rádio, alguém poderia reconhecer o vestido e chamar polícia. Letícia assentiu como quem concorda, mas por dentro viu o contorno da armadilha se desenhar. Ele estava usando o medo dela da polícia para afastá-la do único lugar que poderia ajudá-la. Você tem medo de polícia, Damião? Ela soltou num tom quase brincalhão, e ele riu curto, sem humor, dizendo que caminhoneiros sempre têm medo de fiscalização, que sempre inventam multa, que sempre tem um guarda querendo alguma coisa. A resposta era comum, mas a tensão dele não era comum. Era de quem evita encontro, não de quem reclama de imposto. O caminhão passou por uma placa de posto a 2 km, e Letícia sentiu o corpo querer pedir, mas se segurou para não parecer desesperada. Quando a luz do posto apareceu ao longe, amarela, baixa, um retângulo vivo na escuridão, Damião não diminuiu, não virou. Apenas seguiu reto, como se o lugar não existisse, e Letícia viu no retrovisor o posto virar uma estrela pequena até sumir. A estrada começou a ficar mais vazia, a serra mais fechada, e uma neblina baixa subiu do vale como se alguém derramasse leite no asfalto. Damião ligou o farol alto por instinto, mas reduziu um pouco, e Letícia percebeu que ele estava entrando num modo diferente de homem. Um modo de caça, em que o mundo vira corredor e o silêncio vira ferramenta. Letícia, ele disse de repente, como se chamasse para testar o som do nome na boca, e o jeito como ele pronunciou, lento, fez a nuca dela arrepiar, porque o nome dela, naquele contexto, parecia menos identificação e mais posse. Se for verdade o que estão falando, eu não quero confusão dentro do meu caminhão. Ela olhou para ele com a calma treinada de quem aprendeu a colocar máscara e respondeu que não queria confusão também, que só queria ir embora daquela noite. E o seu noivo? Damião arriscou, e a pergunta veio com curiosidade demais para quem finge indiferença. Letícia manteve a voz baixa e disse que ele ficou fora de si. E Damião balançou a cabeça como quem entende, só que os olhos dele não pareciam solidários, pareciam interessados. E Letícia percebeu outro detalhe. Na prateleira acima do para-brisa havia um lenço feminino dobrado, limpo demais, com cheiro de perfume barato, e ao lado dele um brinco pequeno, solitário.
como se tivesse se perdido ali. Poderia ser de esposa, poderia ser de qualquer passageira, mas a maneira como estava guardado, quase exposto, parecia troféu involuntário, um lembrete para o dono da cabine, e Letícia sentiu um gosto de metal na boca, porque se aquilo era o que parecia, ela não estava com um salvador, estava com um colecionador. A voz no PX voltou chamando Damião por um apelido, dizendo que "tá saindo notícia, hein?" E Damião aumentou o volume do rádio comum ao mesmo tempo, como se quisesse ouvir e abafar. E então veio a frase que mudou a temperatura da cabine de novo. O locutor anunciou que a polícia buscava qualquer informação sobre um caminhão azul, modelo antigo, visto próximo à saída da cidade, porque um motorista teria oferecido carona à suspeita. Damião ficou rígido por um segundo, e Letícia viu o brilho do medo dele, não medo dela, medo de ser visto. Eles estão falando de você?" Ela perguntou, fingindo surpresa, e Damião respondeu rápido que a imprensa inventa, que isso é boato, mas a mão dele foi direto ao painel, como se procurasse algo, e Letícia ouviu um clique baixo, o som de alguém desligando um dispositivo. O rádio diminuiu. O chiado ficou mais fraco e o silêncio pesou. "Eu vou te deixar num lugar seguro antes de qualquer barreira", Damião disse. E a palavra seguro ali veio torta, porque não era um seguro para ela, era um seguro para ele. Ele virou o volante num acesso à direita, entrando numa estrada menor, sem placa. Só uma trilha de asfalto velho e remendo, e a cabine sacudiu com o piso irregular. "Para onde a gente está indo?" Letícia perguntou, e Damião respondeu que era um atalho para evitar confusão, que tinha um posto mais na frente de confiança, mas a neblina ali era mais grossa, a mata mais perto, e a sensação de isolamento cresceu como sombra dentro do peito. Letícia testou a maçaneta interna com o joelho disfarçado e sentiu que a trava estava firme. Ela não tinha certeza se era só pino abaixado ou se havia algum tipo de trava extra, mas o fato é que a porta não cedeu com a naturalidade que deveria. Damião percebeu o movimento pelo canto do olho e falou num tom mais duro, sem levantar a voz. "Fica tranquila, eu não vou fazer nada com você." Mas era exatamente o tipo de frase que ninguém precisa dizer quando não pretende fazer nada, e Letícia respondeu com um "eu sei", que saiu quase carinhoso, porque predador se acalma quando acha que controlou o pânico da presa. O caminhão seguiu por mais alguns minutos, até que as luzes da rodovia sumiram completamente, e só restou o facho do farol cortando a neblina como faca. O motor ronronava, mas havia um rangido constante vindo de trás, do compartimento de carga, como se alguma coisa estivesse solta, ou como se o próprio caminhão carregasse um segredo que não para quieto. Damião diminuiu e encostou num recuo de terra batida ao lado de um bosque de eucaliptos. E o silêncio que caiu quando ele desligou o motor foi tão grande que Letícia ouviu o estalar de um galho lá fora, longe, e ouviu também o próprio sangue correndo. Problema no radiador. Ele mentiu rápido, sem sequer abrir o capô, e desceu. Letícia ficou sozinha na cabine por alguns segundos que pareceram longos demais. E foi aí que o instinto dela, acostumado a procurar brecha, fez o que a razão mandava evitar. Ela puxou a tampa do porta-luvas com cuidado e encontrou um bloco de anotações amassado com números e nomes de cidades pequenas, pontos marcados como Calambrital, entrada de terra, posto fechado. E entre as folhas havia uma foto polaroid meio dobrada mostrando uma mulher sorrindo ao lado de um caminhão, o rosto parcialmente rasgado, como se alguém tivesse arrancado com raiva a parte que humaniza. Letícia sentiu o estômago virar, não por nojo, mas por reconhecimento, porque ela conhecia o tipo de mente que guarda lembrança como posse. Ela devolveu tudo no lugar num gesto rápido e limpou os dedos no tecido do vestido, como se pudesse apagar o toque. E quando Damião voltou, não voltou sozinho. Ele subiu com uma chave de fenda na mão e um rolo de corda grossa no ombro.
corda que ele tentou disfarçar, jogando atrás do banco, mas o movimento denunciou o que era. Eu preciso que você desça um pouco, ele disse, e a voz dele agora não tinha doçura nenhuma, tinha pragmatismo. Pra quê? Letícia perguntou, mantendo o rosto calmo, e Damião sorriu de um jeito torto, como quem pede desculpa por uma coisa que já decidiu fazer. Para eu ter certeza que você não vai fazer besteira comigo, Letícia. Ele abriu a porta do carona por fora, e o ar frio da neblina entrou como um susto. Por um segundo, Letícia viu a estrada vazia, a mata fechada, e entendeu a imagem inteira com clareza terrível. Não existia anjo da guarda. Existia só dois tipos de gente na noite, os que fogem e os que caçam. E ela, que tinha corrido achando que era fuga, agora estava diante de uma caça diferente. Damião estendeu a mão para puxá-la, e Letícia segurou a caneca de café como se fosse apenas caneca, mas por dentro já pesava como arma. E ela sorriu com uma calma que não combinava com vítima, dizendo baixinho, quase como confidência: Damião, você devia ter parado no posto. Damião, você devia ter parado no posto, Letícia disse com um sorriso pequeno que parecia coragem, mas era cálculo. E o caminhoneiro devolveu um olhar que não era mais de gentileza. Era de homem que está avaliando o tamanho do risco antes de colocar a mão no perigo. A neblina do lado de fora engolia os faróis como se comesse luz, e o acostamento de terra batida parecia mais macio do que devia, como se aquele trecho já tivesse recebido coisas pesadas. Antes, coisas que não fazem barulho quando caem. Damião segurou o braço dela com firmeza, puxando para fora num movimento rápido. E Letícia deixou o corpo ir como quem obedece, porque às vezes a melhor chance de não apanhar é não parecer resistência logo de cara. A sola dos pés encontrou a terra fria e úmida, e ela sentiu pedrinhas grudarem na pele, e ao mesmo tempo notou o detalhe que a mente guardou como faca escondida. Ele não pediu para ela descer para ver o radiador. Ele pediu para ela descer para ficar longe da cabine, porque dentro da cabine ele não controlava o que ela podia alcançar. Damião fechou a porta atrás dela com um estalo, como se trancasse a jaula do lado de dentro, e caminhou até a frente do caminhão, segurando a chave de fenda, fingindo que ia mexer no capô. Mas o capô nem chegou a ser aberto. Ele apenas ficou ali, entre o motor e ela, numa posição que dava a ele duas vantagens: impedir fuga para o lado da estrada e manter Letícia longe do banco do carona. Você não vai fazer cena, né? Ele perguntou num tom baixo, e Letícia sentiu o arrepio de reconhecimento, porque aquela frase era de homem acostumado a fazer as coisas sem testemunha, acostumado a escolher lugares onde cena não tem plateia. Ela respondeu: claro que não. E trouxe o chale rasgado do vestido para cobrir o peito como se fosse pudor, quando na verdade era para esconder o movimento das mãos. Damião apontou com o queixo para a mata e disse que ali ninguém ia ouvir grito, que ela tinha sorte de ele ser um cara decente. E enquanto falava, puxou a corda de trás do banco e deixou cair no chão como se fosse uma ferramenta comum, mas a corda caiu com um peso de uso, já macia de ser manuseada, e o nó na ponta parecia treinado. Letícia olhou para a corda e depois para os olhos dele, e a pergunta veio simples, quase infantil, para parecer inofensiva. Quantas já desceram assim? Damião ficou um instante sem resposta. E esse silêncio traiu mais do que qualquer confissão. Ele deu uma risada curta e disse que ela estava viajando, que ele só queria se proteger, porque agora o rádio estava pintando ela como louca, e louca é perigosa. E naquele mesmo segundo, Letícia percebeu o jogo completo. Ele queria virar vítima para justificar o que ia fazer. Queria que o mundo, caso algum mundo aparecesse, acreditasse nele antes de acreditar nela. Eu sou casada, Letícia disse de repente, e a frase saiu estranha no próprio ouvido, porque casamento tinha virado ruína, mas ela usou como isca, porque homem como Damião sempre tem orgulho de consertar mulher quebrada. Eu fugi,
ela continuou, mas eu não sou burra. Se você encostar em mim, eu grito. Damião apontou para a neblina e respondeu com uma calma de faca. Grita para quem? A estrada era um risco preto, sem farol algum, e até os grilos pareciam mais longe, como se o bosque segurasse o som. Letícia sentiu o pânico tentar subir, mas segurou, porque pânico é entrega. Ela deu um passo para trás, fingindo medo, e Damião deu o passo correspondente, encurtando a distância como quem fecha laço. E foi aí que Letícia decidiu mudar o tom. Inclinou o corpo um pouco, como se fosse implorar, e disse baixinho que não queria que ninguém se machucasse, que podia dar dinheiro, que podia dar anel, que podia dar qualquer coisa, e essa palavra, anel, fez os olhos de Damião brilharem por um segundo, o brilho de quem gosta de troféu. Ele estendeu a mão para o dedo dela, e foi nessa mão que Letícia viu o detalhe que faltava para completar a certeza. Sob a unha do polegar havia um escuro antigo, como sangue que já lavou, mas não saiu direito, e no punho havia uma cicatriz em meia-lua que parecia marca de mordida. Entra ali atrás do caminhão, ele mandou, apontando para a sombra do baú. E Letícia obedeceu com passos lentos, sentindo o coração bater alto, mas a mente fria, porque atrás do caminhão havia menos luz, e menos luz, para ela, era vantagem também. Quando passou pela lateral, o cheiro mudou. Não era só diesel e borracha, era um odor levemente adocicado e azedo, como pano úmido guardado em saco fechado, e Letícia percebeu que vinha do baú, como se o compartimento de carga tivesse absorvido algo. Damião abriu a porta traseira só um palmo, não para mostrar carga, mas para pegar algo. E Letícia viu nesse intervalo pequeno um interior escuro com marcas no metal, riscos longos como de alguém arranhando por dentro, e uma mancha no assoalho que parecia ter sido esfregada 1000 vezes. Ele puxou de lá um cobertor velho e jogou no chão, dizendo para ela sentar, e Letícia entendeu o ritual: sentar, abaixar, diminuir, ficar vulnerável. Ela sentou devagar, mas manteve as pernas prontas, e enquanto Damião se aproximava com a corda na mão, falando que era só para garantir, Letícia levou a caneca de café aos lábios como quem busca conforto, e no mesmo movimento, girou o punho e jogou o resto do café quente no rosto dele. Não foi uma cena de filme, foi um gesto rápido e sujo, e o café não cegou ninguém, mas fez Damião gritar um palavrão e levar as mãos aos olhos por reflexo, e reflexo é tudo que um predador odeia, porque reflexo tira controle. Letícia se levantou num salto e correu para a cabine, e Damião veio atrás, cambaleando e xingando, a corda arrastando na terra como cobra. Ela conseguiu subir no estribo, mas a porta do carona não abriu de primeira, e esse segundo de atraso quase virou tragédia, porque Damião agarrou o tecido do vestido e puxou com força, rasgando mais ainda, e Letícia sentiu o corpo ser puxado para trás, como se a noite tivesse gancho. Ela não pensou, apenas virou o rosto e mordeu o braço dele com tudo, mordida de desespero que virou mordida de ataque, e Damião urrou de dor e raiva, e a mão dele afrouxou. Letícia entrou na cabine, bateu a porta com violência e puxou o pino de trava para cima. Mas o pino desceu sozinho, como se tivesse mola viciada, e isso confirmou o que ela suspeitava. Aquela cabine tinha mania de trancar. Damião subiu atrás, batendo na porta e gritando que ela era doida mesmo, que agora ele ia resolver do jeito certo. E Letícia, ofegante, olhou ao redor e viu a lanterna pesada no chão. Viu o canivete dobrável, viu a chave de fenda que ele deixou no capô e viu principalmente a saída, a janela do carona que descia lenta, mas descia. Ela girou a manivela com as mãos tremendo e o vidro começou a baixar num gemido, só que lento demais para uma fuga limpa. Do lado de fora, Damião meteu a mão pela fresta da porta, tentando abrir por fora, e quando não conseguiu, deu a volta e subiu do lado do motorista, porque ele tinha a chave e ele tinha o direito antigo do dono do caminhão: entrar no próprio abrigo.
A cabine se encheu de novo da respiração dos dois, e Letícia percebeu o horror verdadeiro daquela situação. Ela tinha fugido da casa do noivo agressivo para cair numa outra casa sobre rodas, com outro tipo de homem. E as duas casas tinham a mesma coisa em comum, o mesmo sentido de posse. Damião entrou pelo lado dele, jogou o corpo para dentro e tentou agarrá-la atravessando o console. E Letícia pegou a lanterna pesada e bateu no ombro dele, não na cabeça, porque ela não precisava matar ali, ela precisava abrir espaço. Damião grunhiu, mas não caiu, e nesse instante o rádio, que tinha ficado baixo, chiou sozinho, como se a própria cabine quisesse narrar a desgraça. E a voz do locutor voltou, agora dizendo que a polícia confirmava uma morte, que o noivo tinha sido encontrado sem vida e que a suspeita fugiu manchada de sangue. E a palavra sangue fez Damião parar por um segundo, olhar para Letícia com um pavor novo, um pavor que não era mais moral, era instintivo, e a boca dele abriu para dizer: "Você matou ele?" Mas Letícia não respondeu com palavras, ela apenas sorriu de novo, daquele jeito pequeno que não combina com inocente, e disse, quase como quem confidencia um segredo ao ouvido errado: "Eu não fui a primeira a morder hoje." O rosto de Damião mudou, porque ele entendeu a ameaça por trás da frase, e foi aí que Letícia percebeu a segunda camada do medo. Ele não temia a polícia, ele temia outra coisa dentro dela. Alguma coisa que ele reconhecia porque era parecida com a dele. Damião tentou ligar o caminhão para fugir dali com ela dentro, porque predador prefere levar a presa para o lugar onde manda, mas a chave não girou de primeira, e quando girou, o motor falhou, tossindo, como se o caminhão também estivesse cansado de servir de jaula. Letícia aproveitou o segundo de hesitação e enfiou a mão por baixo do banco do carona, onde ela tinha sentido um volume, e puxou um objeto metálico curto, pesado, que não era chave de roda. Era uma barra de ferro improvisada, dessas que quebram coisa com facilidade. Damião viu e recuou instintivamente. E esse recuo foi a primeira vitória real dela na noite, porque recuar é admitir que o controle não está mais garantido. "Calma", ele disse, agora sim com voz de quem negocia, e Letícia percebeu a ironia cruel. O homem que preparou corda agora pedia calma. "Você não quer mais que eu desça do caminhão?" E ela perguntou. E Damião respondeu que queria sim, que era melhor cada um seguir seu caminho. E enquanto falava, o olhar dele escorregava para o porta-luvas, como se lembrasse o que estava lá dentro, como se lembrasse que ela já tinha visto demais. Letícia entendeu que, se saísse da cabine, ele ia caçá-la de novo na mata, e agora com raiva. Se ficasse, tinha chance de virar o jogo ali mesmo, no único lugar onde ela podia controlar distância. Ela segurou a barra de ferro no colo, manteve o corpo firme e disse: "Então dirige. Pro posto. Agora." Damião engoliu seco, e por um segundo pareceu obedecer, mas a mão dele foi devagar para o lado do banco, onde havia um compartimento escuro, e Letícia percebeu tarde demais o movimento. A mão dele voltou com algo escondido, um brilho curto, e ela sentiu o estalo frio da certeza: faca. A cabine ficou pequena, quente, sufocante, e os dois se encararam como animais presos no mesmo espaço, cada um tentando adivinhar quem ia hesitar primeiro. E foi nesse silêncio, antes do primeiro golpe, que Letícia entendeu a frase que a perseguiria se sobrevivesse: "Não existe anjo da guarda na estrada, só gente com fome de alguma coisa." A faca na mão de Damião não era grande, mas tinha o tamanho exato do que ele queria fazer. E o brilho curto do metal sob a luz do painel transformou o interior da cabine numa boca de animal prestes a morder. Letícia sentiu o corpo inteiro ajustar a postura, não para fugir, mas para atacar no tempo certo, porque ali não havia espaço para corrida, só havia espaço para decisão, e a barra de ferro no colo dela parecia pesada demais e ao mesmo tempo necessária, como um osso na mão.
Damião falou com uma calma falsa, dizendo que não queria machucar ninguém, que era só para ficar seguro. Só que a lâmina apontada para o peito dela dizia o contrário, e Letícia percebeu que a palavra seguro na boca dele sempre significou controle. Vamos fazer simples, ele disse, e a mão dele foi devagar na direção do braço dela, como quem tenta desarmar sem levantar alarde. Você desce, eu fecho a porta, eu vou embora e você fica viva. Eu não sou seu inimigo. Letícia quase riu, mas segurou o som, porque riso provoca. Ela apenas inclinou a cabeça e respondeu com uma voz mansa que parecia cansaço. Não é isso que você faz. Você não vai embora. Você vai voltar. Damião estreitou os olhos e naquele segundo Letícia viu o predador nele sem maquiagem, porque predador odeia ser lido. Você mexeu nas minhas coisas, ele acusou, e a frase veio carregada de posse íntima, como se ela tivesse tocado no corpo dele. Letícia não negou, porque negar era insultar a inteligência dele, e só disse: eu vi o suficiente. O motor tossiu de novo quando ele tentou ligar, e o caminhão falhou, como se aquela máquina velha tivesse escolhido o pior momento para lembrar da própria idade. O silêncio do motor desligado fez o mundo de fora parecer mais perto, e Letícia ouviu, lá longe, um caminhão passando na rodovia principal como um trovão distante, o som da vida continuando sem saber do que acontecia naquela trilha. Damião percebeu o som também. E isso o deixou mais apressado, porque o pior medo de quem caça não é a presa, é a testemunha. Ele avançou por cima do console, e Letícia levantou a barra de ferro numa defesa instintiva, batendo contra a mão da faca com um estalo seco. A lâmina não caiu, mas o golpe desviou, rasgando apenas o tecido do vestido e deixando um risco quente no lado da costela. Letícia sentiu o sangue brotar em linha fina, e esse calor abriu uma coisa dentro dela que não era pânico, era raiva velha, acumulada desde o altar, desde o quarto trancado, desde o primeiro empurrão de Júlio. Ela não pensou duas vezes. Bateu com a barra no painel, estourando parte do plástico e apagando as luzes por um segundo, mergulhando a cabine numa penumbra rápida, e naquela penumbra ela se moveu como quem já tinha ensaiado em pesadelo, jogando o corpo para trás e chutando o joelho de Damião com força. Ele grunhiu, a faca tremeu e Letícia aproveitou para arrancar o canivete dobrável do console e abrir com o polegar num movimento que saiu fácil demais, como se a mão dela já conhecesse o gesto. Damião viu o canivete e recuou um palmo, e naquele palmo havia a confirmação de tudo. Ele sabia reconhecer alguém igual. Você... Ele começou, e não terminou, porque do rádio, como se o inferno tivesse trilha sonora, a notícia voltou mais alta, agora mencionando que o noivo foi encontrado com cortes profundos e que a suspeita apresenta comportamento extremamente violento. Damião olhou para Letícia como se enxergasse, de repente, não uma vítima, mas um risco que ele não calculou. Eu devia ter te deixado na estrada, ele sibilou, e Letícia respondeu num sopro. Eu devia ter morrido antes de casar. Essa frase, dita daquele jeito, não era confissão nem arrependimento. Era uma chave virando. Damião tentou abrir a porta do motorista para sair e tirar Letícia dali à força, mas a neblina úmida e o barro no chão fizeram o pé dele escorregar quando desceu um degrau, e ele se agarrou no batente para não cair. Letícia viu a chance e saiu pelo lado do carona, agora com a janela meio aberta, forçando o corpo pelo espaço e sentindo o tecido prender, rasgar mais, arranhar pele, mas ela conseguiu cair do lado de fora. O ar frio bateu como faca no rosto, e por um segundo a estrada e a mata pareceram liberdade, mas a liberdade ali era só cenário, porque Damião já estava contornando a cabine para alcançá-la. Letícia correu para trás do caminhão, para o baú, onde a sombra era mais grossa, e Damião veio com a faca baixa, sem grito, sem ameaça teatral, como homem que faz aquilo há tempos e sabe que barulho é desperdício.
Ela se encostou na porta traseira do baú e sentiu a lataria gelada, e num gesto desesperado e inteligente ao mesmo tempo, puxou uma das chaves do molho que tinha visto antes no porta-luvas e tentou no cadeado do baú. O cadeado cedeu com facilidade assustadora, como se fosse aberto com frequência, e a porta se abriu um palmo, soltando um ar preso, abafado, com cheiro de pano úmido, suor velho e metal. Damião parou um segundo ao ver a porta abrir, e nesse segundo, Letícia entendeu que aquilo era o santuário dele, o lugar onde ele guardava o que ninguém podia ver. O medo dele não era de ela fugir, era de ela entrar ali e ver. "Fecha isso!" ele rosnou e avançou. Letícia não fechou, ela se enfiou para dentro do baú. O espaço era escuro e apertado, e o chão tinha riscos compridos, marcas de gente se debatendo, e havia correntes presas nas laterais, curtas, como se fossem feitas para segurar pulsos. No canto, um cobertor dobrado e uma bolsa feminina rasgada deixavam claro que ali já teve outra pessoa. Damião entrou atrás, e quando a porta bateu, o mundo virou uma caixa de metal trancada com dois predadores respirando o mesmo ar velho. Foi aí que a luta deixou de ser só física e virou psicológica, porque Damião, naquele espaço onde ele mandava, tentava recuperar o controle com voz. "Aqui dentro eu decido", ele disse. E Letícia, segurando o canivete, respondeu com uma tranquilidade que não era coragem. Era verdade. "Eu também." O baú sacudia com os movimentos dos dois. O metal gemia e lá fora a neblina abafava qualquer som. Letícia golpeou o braço de Damião com a barra e ele respondeu tentando prender o pulso dela com a corda. E por um instante eles viraram um emaranhado de força e respiração, até que Letícia conseguiu enfiar o canivete na lateral da coxa dele, não profundo o bastante para matar, mas suficiente para fazer ele gritar e cair de joelhos. O grito dele foi curto, abafado pelo baú. E isso foi terrível, porque naquele lugar não havia socorro, só consequência. Damião levantou a faca com a mão tremendo de dor e ódio, e Letícia percebeu que se ele acertasse, ela não teria tempo de mais nada. Ela então fez a coisa mais absurda e mais eficiente. Falou: "Júlio não era meu noivo de verdade", ela disse rápido, enquanto se mexia para o lado. "Era meu carcereiro com aliança. Ele me bateu no quarto. Ele me trancou. E ele achou que eu ia aceitar." Damião hesitou meio segundo, porque predadores gostam de história, gostam de justificar, gostam de se sentir diferentes dos outros monstros. E Letícia usou a hesitação como lâmina. "Eu não fugi dele. Eu terminei." Damião arregalou os olhos, e ali estava o twist se aproximando como farol. Letícia não era só uma noiva em fuga, era a notícia ambulante, e o sangue no vestido não era só do corte na costela. "Você matou ele", Damião cuspiu, e Letícia não negou, apenas disse com um sorriso frio: "Eu sobrevivi." O olhar de Damião mudou de desejo para pavor, e o pavor dele era genuíno, porque ele percebeu o que estava preso ali dentro com ele. Não uma presa, mas uma competidora. Ele tentou levantar para atacar de novo, mas a perna ferida falhou. E Letícia avançou com a barra, encostando o metal no pescoço dele como quem mede a vida de alguém em centímetros. "Sabe qual é a diferença?" ela sussurrou. "Eu não coleciono, eu encerro." E quando ela disse isso, Damião entendeu que o pior lugar para ele não era a cadeia nem a polícia, era aquele baú, porque ali ele tinha trancado muitas, e agora estava trancado com uma que não implorava. Lá fora, como ironia cruel do destino, um farol distante surgiu na trilha. Alguém vindo talvez por acaso, talvez pela mesma rota de atalho, e o som de um motor se aproximando fez Damião respirar com desespero, tentando gritar por socorro, mas Letícia tapou a boca dele com a mão suja e sussurrou perto do ouvido: "Se você fizer barulho, eu viro a notícia e você vira o corpo." O farol cresceu, a luz bateu no caminhão e Letícia percebeu que a próxima escolha definiria quem sairia vivo daquela caixa de metal.
A luz que se aproximava pela trilha cresceu como um olho único, atravessando a neblina, e Letícia sentiu o tempo se esticar do jeito que estica quando a gente sabe que qualquer escolha vira destino, porque ali dentro do baú ela tinha Damião ajoelhado, a perna falhando, a faca ainda na mão, tremendo de dor e raiva, e do lado de fora vinha alguém que podia ser salvação ou mais um problema para ser resolvido. O caminhão parado parecia um bicho morto na beira. Do mato e o baú, com aquele cheiro de pano úmido e metal lavado demais, era um caixão em pé onde 2 predadores disputavam ar. Damião tentou abrir a boca para fazer barulho quando ouviu o motor chegando, e Letícia não tapou com carinho nem com histeria. Ela só encostou a barra de ferro mais firme no pescoço dele, perto o bastante para ele entender a matemática simples da noite, e sussurrou sem pressa que ali dentro ele não tinha testemunha, não tinha rádio, não tinha santo no painel, tinha só ela e o que ela já tinha feito antes. O nome noiva psicopata, que o locutor repetia, não. Era invenção de imprensa para ela. Era só o tipo de rótulo que ajuda o mundo a simplificar o que não quer compreender. E a verdade, agora, era mais feia. Letícia não estava ali por acaso. Ela não tinha corrido só para fugir. Ela tinha corrido para chegar num ponto onde o mundo se tornasse estreito o bastante para ela caber de novo. Você vai gritar por socorro, e eu viro o socorro contra você, ela disse. E Damião arregalou os olhos porque percebeu naquele instante que a ameaça dela não era de vítima desesperada. Era de alguém que pensa em narrativa, que pensa em como o outro será contado depois. A luz lá fora finalmente encostou no caminhão e recortou a carroceria no branco. E o motor que se aproximava desacelerou como quem estranha um caminhão parado naquele atalho. Letícia ouviu o barulho de pneu esmagando pedrinhas, uma porta batendo, e então uma voz masculina do lado de fora gritando: "Ei, tá tudo bem aí?" Num tom que parecia mais irritação do que preocupação, como quem teme trombar com assalto. Damião, com a coragem do desespero, tentou responder, e Letícia foi mais rápida. Deu um golpe seco com a barra na lateral do baú, não no corpo dele, mas no metal, produzindo um estrondo que engoliu a tentativa de fala e fez a voz de fora hesitar. Em seguida, ela pegou o rolo de fita adesiva que tinha visto na cabine e, com movimentos precisos demais para improviso, prendeu o punho de Damião à corrente lateral que já estava ali, como se o baú tivesse sido construído para aquilo desde sempre. Damião rosnou, tentou puxar, mas a perna ferida e a posição ruim tiravam dele a força que ele costumava ter quando tinha controle. Letícia, ao amarrá-lo, não demonstrou prazer nem ódio, só eficiência, e isso apavorou Damião mais do que qualquer grito, porque o que assusta um caçador é perceber que virou peça de alguém que não hesita. "Você é a noiva", ele cuspiu, tentando se agarrar a alguma vantagem. "Vão te prender." Letícia inclinou a cabeça, como quem ouve um conselho bobo, e respondeu: "Vão prender o caminhoneiro." Essa frase ficou no ar como gelo, e Damião entendeu, tarde demais, que a maior arma daquela mulher não era o canivete nem a barra. Era o vestido rasgado e a história pronta que ele mesmo ajudou a escrever quando decidiu desviá-la do posto. Do lado de fora, a voz voltou mais perto, agora com um som de passos contornando a carroceria. E Letícia apagou a lanterna interna, mergulhando o baú numa escuridão em que só a respiração de Damião denunciava vida. "Abre aí!" a voz mandou, e Letícia, num gesto rápido, chutou por dentro a porta do baú de leve, só para produzir um rangido que parecesse luta, e imediatamente respondeu com a voz trêmula, que ela sabia fabricar como ninguém: "Socorro, por favor." E o tom saiu tão convincente que por um segundo até Damião acreditou, porque o teatro do medo é mais fácil para quem já viveu de verdade o medo. A tranca externa mexeu, o cadeado foi forçado, e a porta abriu num clarão de farol que cegou os olhos de Letícia por um instante. Um homem apareceu ali,
Não era policial, era outro caminhoneiro ou alguém de utilitário, com lanterninha na mão e cara desconfiada. E quando viu a noiva dentro do baú, branca de barro, com sangue seco na boca e o vestido destruído, a expressão dele mudou de desconfiança para susto supersticioso, como se tivesse encontrado uma aparição de estrada. "Meu Deus do céu!" ele murmurou, e Letícia aproveitou o choque como alavanca, desabando para fora do baú com o corpo pesado, se agarrando no braço dele e repetindo que o caminhoneiro tentou machucar, que prendeu ela, que ia matar, que ela fugiu e se escondeu. E o homem, sem saber o que fazer, olhou para dentro do baú e viu Damião tentando se soltar, com a mão presa à corrente e o rosto molhado de café e suor. E nesse segundo, o cérebro do desconhecido procurou a explicação mais simples. Caminhoneiro ruim, moça vítima. Damião abriu a boca para falar, mas Letícia, como se fosse reflexo, puxou o braço do homem e apontou para a faca no chão do baú, gritando: "Olha isso!" E o desconhecido recuou um passo, apavorado, porque faca, quando aparece, encerra qualquer dúvida. "Chama a polícia!" Letícia implorou, e o homem, tremendo, foi até o próprio veículo e pegou um rádio ou tentou o celular da época. Mas em 1978, o mundo não era fácil assim. Então ele correu até o próprio caminhão e ligou o PX num canal aberto, gritando por patrulha e citando mulher machucada e caminhão suspeito. E essa foi a última coisa que Damião queria ouvir, porque o PX é a língua da estrada, e quando a língua se solta, a lenda corre mais rápido que roda. Enquanto o homem fazia contato, Letícia se manteve perto da porta do baú, como quem vigia o monstro trancado. E Damião, vendo o cerco formar, finalmente tentou negociar com ela no olhar, oferecendo um pacto silencioso de dois animais que se reconhecem. "Se você me solta, eu te ajudo a sumir." Mas Letícia não tinha pacto, ela tinha objetivo. Ela se inclinou para ele e falou baixo o bastante para o outro não ouvir. "Você coleciona, você deixa rastro. Eu preciso de alguém para carregar tudo." Damião arregalou os olhos e nesse olhar ele compreendeu a humilhação final. Ele não era o predador principal daquela noite, ele era o instrumento perfeito para ela desaparecer. E então, como se o destino gostasse de ironia, o rádio do veículo do homem chiou com uma voz mais oficial, dizendo que havia uma viatura na rodovia principal, que havia barreira por causa da noiva procurada, e que qualquer caminhão azul antigo deveria ser retido. Letícia ouviu e sentiu o frio de um risco verdadeiro, porque se alguém ligasse os pontos, o vestido poderia se virar contra ela. Mas naquele instante, o caminhão azul era o alvo mais fácil do mundo, e Damião, com seu baú, suas correntes, suas fotos rasgadas e suas anotações, era um pacote pronto para ser entregue. As luzes de uma viatura surgiram alguns minutos depois, refletindo na neblina como duas lâminas azuis, e o som da sirene, ainda distante, entrou no corpo de Letícia como música. Não porque ela amasse polícia, mas porque a polícia era a mão do mundo que agora ela podia usar contra outro monstro. Os policiais chegaram com armas baixas, pedindo para o desconhecido se afastar. E quando viram Letícia de vestido rasgado, com o rosto sujo e o olhar perdido, cuidadosamente ensaiado, trataram-na como sobrevivente, cobrindo os ombros dela com uma jaqueta e perguntando se ela sabia o nome do caminhoneiro. Letícia respirou fundo e, com a melhor mentira, a que é verdadeira pela metade, disse: "Ele se chama Damião, Falcão 13. Ele me pegou na estrada." O apelido saiu como golpe de sorte, porque ela tinha ouvido no PX, e um dos policiais reagiu, trocando um olhar rápido com o outro, como quem reconhece um fantasma de boletim antigo, um desses apelidos que circulam em rádio de madrugada. "Abre o baú", mandaram. O desconhecido ajudou, e quando a porta abriu, o cheiro preso escapou de novo, e o policial, ao ver correntes, marcas no metal, corda no chão e a faca, não precisou de fantasia de lenda para sentir o estômago virar.
Damião tentou falar, mas a garganta dele saiu seca e confusa, e a fita no punho, a posição ajoelhada, a cena montada, tudo fazia parecer que ele era o agressor dominado. Letícia ficou um passo atrás, com as mãos tremendo na medida certa, e observou o momento em que o mundo escolhe um culpado por necessidade de ordem. Um dos policiais entrou no baú e puxou de um canto a bolsa feminina rasgada. Achou dentro um documento amassado de outra mulher, um retrato antigo. E isso foi o prego no caixão de Damião, porque documento de mulher desconhecida dentro de caminhão de homem sozinho é a prova que até os ignorantes entendem. Damião começou a gritar que ela era mentirosa, que ela matou o noivo, que ela era a noiva psicopata, e quando o nome saiu da boca dele, os policiais olharam para Letícia com um segundo de hesitação, aquele segundo perigoso em que uma máscara pode rachar. Letícia, porém, não se apressou, não se defendeu com raiva, fez o contrário. Deixou cair uma lágrima lenta, uma lágrima que parecia vergonha e alívio, e disse com a voz quebrada que ele tinha ouvido o rádio e estava tentando jogar culpa nela para escapar, que ela fugiu do marido agressivo e caiu no pior tipo de homem na estrada, e que ninguém acreditaria nela se ela gritasse. Então, ela se escondeu no único lugar que encontrou. Era uma história perfeita, porque tinha o contorno do que o mundo espera ouvir. E o mundo gosta de histórias que cabem em moral. Enquanto a viatura algemava Damião e o tirava de dentro do baú, Letícia sentiu uma contração leve no ventre, não de parto, mas de corpo, lembrando que ainda existia vida ali dentro dela. E por um instante, ela viu o rosto de Júlio na própria memória, o altar, as flores tremendo, a mão dele apertando forte e a lâmina dela, encontrando um caminho rápido entre o medo e a decisão. Ela não se arrependeu, mas também não celebrou, porque o que ela sentia era outra coisa, uma clareza fria. Existem noites que arrancam da gente a última chance de ser simples. Damião, ao ser jogado contra a lataria, virou o rosto e encarou Letícia com ódio e entendimento. E nesse olhar, ele tentou avisar o mundo do que ela era. Mas ninguém houve aviso vindo de monstro capturado, e Letícia soube disso e usou. Quando os policiais pediram o nome completo dela para registro, ela deu um nome, não o dela. Deu o nome de uma das mulheres da Polaroid rasgada, nome que ela tinha visto rápido no documento dentro da bolsa. E ao fazer isso, ela não apenas se salvou, ela apagou a própria trilha como quem apaga a vela num quarto escuro. O policial anotou sem questionar, porque naquela hora o caso era o caminhoneiro com baú de correntes, não a noiva de barro. Letícia foi colocada no banco traseiro da viatura, coberta com a jaqueta, e olhou pela janela enquanto o caminhão ficava para trás, e com ele ficava Damião gritando, e com ele ficava também uma parte do horror da noite que agora teria um culpado oficial. Só que, antes de a viatura entrar na rodovia principal, Letícia pediu para parar para vomitar, e o policial, com pena, encostou no acostamento. Letícia desceu curvada, fingiu o corpo fraco e quando o policial olhou para o outro lado por um segundo, ela correu para o mato como quem já correu muitas vezes, desaparecendo no escuro de folhas e serra com uma facilidade que não combinava com vítima exausta. A viatura gritou o nome falso dela, apontou a lanterna, mas a neblina ajudou como ajudava sempre quem sabe escolher terreno, e Letícia se dissolveu na noite como se nunca tivesse existido, deixando para trás um caminhoneiro algemado, um baú cheio de provas, uma história fechada demais para ser verdadeira e uma notícia pronta para o rádio do amanhecer. Na manhã seguinte, o locutor diria que prenderam o monstro da estrada, diria que salvaram uma noiva em estado de choque, diria que a justiça agiu e quase todo mundo acreditaria, porque o mundo prefere um monstro só, com nome e algema, do que a ideia de que dois monstros podem se encontrar por acaso e sair cada um usando o outro como escada.
No fundo da mata, com o vestido branco cada vez mais cinza e a respiração finalmente desacelerando, Letícia encostou a mão na própria boca cortada, sentiu o gosto de ferro e sorriu sem alegria, porque ela sabia o que ninguém ia entender quando contasse. Naquela noite, quem sobreviveu não foi a mais forte, foi a que soube virar história antes do outro. Na manhã seguinte, quando o sol subiu por trás da serra e dissolveu a neblina como quem apaga um segredo com pano úmido, a BR-116 voltou a parecer só estrada, dessas que engolem caminhão, cansaço e promessa de chegada. E foi exatamente por isso que a notícia se espalhou com tanta fome, porque o povo gosta de acreditar que a violência tem endereço e fim. No rádio do posto mais próximo, a voz do locutor repetiu o caso como se fosse novela de madrugada. O monstro da estrada, o caminhoneiro do baú, a noiva em choque, e no meio de frases prontas ficou uma mentira confortável para todo mundo mastigar sem engasgar. A de que existia apenas um predador naquela noite e que ele tinha sido algemado, fotografado e encaixotado num boletim, quando a verdade era mais fria e mais simples, do tipo que ninguém quer carregar no peito. Damião, o Falcão 13, foi levado com o rosto inchado e a perna ferida, jurando que a noiva era a assassina do altar e que ele tinha tentado salvar. Mas ninguém ouve um homem com correntes no próprio caminhão, manchas antigas no metal e lembranças de outras mulheres guardadas como troféu. Para a polícia, para a imprensa e para o povo, ele servia perfeitamente como fechamento, porque era o tipo de mal que se pode apontar com o dedo, prender num pátio e dizer acabou. Enquanto isso, a noiva que escapou pela mata não deixou para trás só o vestido rasgado e a história ensaiada. Deixou também a prova mais terrível de que o medo pode ser usado como documento. Letícia desapareceu com um nome que não era dela, um nome retirado de um papel alheio. E esse detalhe, invisível para quem anotou, foi o gesto definitivo de quem entende que sobreviver não é apenas ficar viva, é controlar a forma como o mundo te reconhece. Por dias, correu boato de que a noiva tinha sido encontrada e depois sumido de novo. E isso alimentou lenda, alimentou oração e alimentou aquela moral barata que a estrada gosta de contar para assustar moça. Não confie em carona, não case com um homem ruim, não fuja de madrugada, como se o problema fosse a hora e não a violência. Ninguém falou, porque ninguém sabia que o motivo de Damião saber o nome dela antes de ela falar não era milagre nem destino. Era fome, era um ouvido ligado na notícia e um instinto de caçador acostumado a farejar vulnerável pelo que veste, pelo que treme e pelo que corre. Do outro lado da história, o noivo morto no altar virou manchete por 2 dias e depois virou sussurro e os parentes tentaram apagar a vergonha chamando Letícia de doida, de possuída, de psicopata, qualquer coisa que evitasse a pergunta mais incômoda, aquela que ninguém quer fazer em voz alta: o que aconteceu no quarto antes de ela correr? A cidade escolheu a versão que melhor protegia os homens vivos. E, sem perceber, fez exatamente o que Letícia contava que o mundo faria. Preferiu um rótulo fácil a um passado feio. A polícia até tentou ligar pontos, porque alguém lembrou que ela entrou numa viatura e sumiu no mato, e alguém jurou ter visto uma mulher de branco atravessando um canavial mais adiante como fantasma atrasado, mas estrada grande engole pista pequena, e quando a poeira baixa, o que sobra é só aquilo que dá para arquivar. Damião foi arquivado com força, com culpa e com algema, e isso bastou para que os caminhoneiros voltassem a rodar, fingindo que o perigo ficou para trás, como se o mal precisasse de um único corpo para morar. Letícia, por sua vez, virou um tipo diferente de silêncio. Não aquele silêncio de vítima, mas o silêncio de quem aprendeu a desaparecer sem pedir desculpa.
E talvez tenha trocado de cidade, trocado de cabelo, trocado de sobrenome e tenha guardado o resto do vestido, não como lembrança romântica, mas como prova íntima de que a noite em que ela correu mudou a forma como ela enxerga a própria humanidade. Porque há um detalhe que não sai do ouvido de quem sobrevive a 2 caças na mesma madrugada. Quando Damião percebeu que ela não implorava, ele teve medo. E o medo de um predador é sempre o som mais honesto do mundo. Meses depois, contaram que o Falcão 13 foi ligado a outros desaparecimentos, que acharam mapas, anotações, fotos rasgadas e que o baú, por dentro, tinha marcas demais para serem acidente, e o povo respirou aliviado como se tivesse varrido uma assombração do quintal. Ninguém contou, porque não tinha como provar que a noiva também carregava sangue na história e que naquela cabine os 2 monstros se reconheceram como se reconhece um espelho. E um espelho, quando não quebra, ensina. E é por isso que toda vez que um caminhão freia à noite numa estrada vazia e alguém chama um nome com intimidade demais, alguns juram que é presságio, outros juram que é sorte. Mas a verdade, que não tem poesia, é que a estrada não dá anjo da guarda, dá encontro. E encontro, às vezes, é só a coincidência cruel de 2 perigos ocupando o mesmo espaço, até que um aprenda a contar melhor do que o outro. Até o próximo enigma do